Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a essa aula exterminadora de gordura. Meu nome é Natan Leopoldina e eu eliminei definitivamente 25 quilos sem cortar nada da minha alimentação, mesmo sem fazer atividade física, depois de uma vida inteira lutando contra a balança. E nessa aula aqui eu quero te ensinar 3 coisas. Uma é como tu conseguir desinchar e acelerar o teu metabolismo em até 30% nas próximas 24 horas. Outra coisa é como tu eliminar de 7 a 10 quilos em 60 dias sem cortar nada da tua alimentação, mesmo se tu não quiser fazer atividade física. E a terceira coisa é como implementar essa metodologia na tua vida para te conseguir emagrecer de uma vez por todas e não ter mais efeito sanfona. E para quem é essa aula? Natan, será que essa aula é para mim? Será que o que tu vai ensinar é para mim? Essa aula é para quem já tentou de tudo para emagrecer, assim como eu já tinha tentado. Eu já tinha tentado shake, já tinha tentado termogênico, já tinha tentado fazer atividade física, já tinha tentado vários tipos de dieta, low carb, cetogênica, dieta do ovo, dieta do frango, de tudo quanto é jeito de dieta, fazer jejum do jeito errado, e eu sempre voltava a engordar. Tentava e voltava a engordar. Remédio eu não cheguei a tomar, porque ao meu redor já tinham pessoas que tinham tentado tomar remédio, conseguiram até emagrecer durante um tempo, mas depois que pararam voltaram a engordar tudo de novo. Porque o remédio ele trabalha nos teus hormônios, no teu metabolismo, mas não trabalha totalmente na mudança de mentalidade. E é sobre isso que a gente vai também aprender nessa aula aqui. E para quem que não é essa aula, definitivamente essa aula não é para quem está atrás de uma pílulazinha, de um remedinho, de um suplementozinho que vai fazer um milagre por ti. Porque não tem suplemento, não tem cirurgia, inclusive, que resolva um problema de relacionamento com a comida, um problema de autoestima baixa, um problema de metabolismo lento até mesmo, que resolva esses problemas de maneira milagrosa. Tu vai precisar de um compromisso, tu vai precisar aplicar uma reeducação alimentar na tua rotina para te aprender a se relacionar melhor com a comida, aprender a fazer escolhas melhores e mais inteligentes e também, claro, colocar as coisas que tu gosta do teu dia a dia para te permanecer no processo de emagrecimento. Porque não adianta tu sair cortando tudo, porque o doce faz mal, porque o chocolate isso, porque a pizza aquilo, porque o glúten, porque o trigo, porque a farinha, que não sei o quê. Só que no final das contas tu não consegue tirar 100% desses alimentos da tua vida. Então como colocar eles na estratégia de emagrecimento para que eles potencializem a queima de gordura e facilitem a tua aderência ao processo de emagrecimento. Então falando um pouquinho sobre mim, eu era uma pessoa que eu estava me sentindo preso dentro do meu próprio corpo. Sabe, eu me olhava no espelho e via, cara, como é que eu cheguei nisso? Pô, não deveria ser assim. Eu sei que isso está me fazendo mal, esse excesso de gordura, esse excesso de peso está fazendo mal para minha autoestima, está fazendo mal para minha saúde, a longo prazo vai me trazer vários problemas, mas eu não estou conseguindo mudar. Eu estava cheio de roupa guardada no guarda-roupa. Inclusive essa camisa aqui que eu estou usando não é só uma camisa bonita que eu botei para vir fazer esse vídeo. Essa camisa ela tem uma história, né? Eu comprei ela para ir para minha formatura do ensino médio. Teve uma fase da minha vida ali que eu estava trabalhando, estudando, andando de bicicleta para cima e para baixo, saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 11 horas da noite, fazia 2 refeições por dia, andando de bicicleta, que eu acabei dando uma secada naquela fase dos 15 aos 17 anos. Comendo pouco e se movimentando muito, eu acabei emagrecendo. Quando eu cheguei na formatura do ensino médio, na minha primeira Eucaristia, fazendo um parênteses aqui rapidinho, na minha primeira Eucaristia eu tive um problema, que a minha mãe estava sem dinheiro para alugar roupa para eu fazer minha primeira Eucaristia, eu peguei uma camisa emprestada de alguém. E a camisa era apertada. E eu era bem gordinho. Gabriel, bota essa foto aqui. Eu era bem gordinho e tinha a mamica avantajada, vamos dizer assim, né? O peito. Né? Para quem não é da região aqui de Floripa, Santa Catarina, aqui que a gente fala mamica no lugar do peito, é isso. Eu tinha a gordura no peitoral muito grande e aquilo me incomodava, né? Eu era um menino, enfim, não gostava de ter mamica. E aí eu fiz as fotos todas da minha primeira Eucaristia com o ombro para frente, para jogar a camisa um pouco para frente, para tentar disfarçar. E aí quando chegou no meu ensino médio, eu estava meio traumatizado com isso aí, estava chegando ali perto da formatura e tal, eu queria comprar uma camisa especial ali para mim, enfim,
alguma coisa que tinha ficado mal resolvida lá no passado. Eu fui lá e comprei uma camisa, até na época eu tive uma DR com a Juliana, que na época era minha namorada, hoje é minha mulher, a gente tá junto desde bastante tempo já, agora que eu tô gravando esse vídeo a gente já tá junto há 13 anos. Na época a gente teve uma DR, porque, poxa, eu pagar R$300 numa camisa, mas eu coloquei a camisa, tinha ficado legal no meu corpo, tinha começado aquela moda da Slim Fit, né, que ela é um pouquinho mais desenhada, não sei o que e tal. Eu sei que eu gostei, e aí eu comprei, paguei R$300 na camisa, usei na minha formatura, e menos de um ano depois eu já tive que guardar ela no guarda-roupa, porque eu tinha comprado uma moto e tava comendo mais cachorro-quente do que deveria, comendo mais na rua do que deveria. A vida tinha ficado um pouquinho mais confortável pela questão da moto, não estava mais andando de bicicleta, e aí eu engordei de novo. E essa foi uma de várias roupas que foram para o guarda-roupa. Algumas eu cheguei a doar, enfim, né, que não servia, já estava mais surrada, mas essa camisa era uma camisa que eu tinha usado pouco tempo, em poucas ocasiões, então eu queria usar ela de novo. Então se talvez tu esteja nessa fase hoje que, pô, tu olha pro guarda-roupa, tem um monte de roupa que tu gosta, tá guardada, ou até mesmo vai comprar roupa e nenhuma te serve, nenhuma fica boa, calma, tem solução. Muito provavelmente o que tu tá fazendo hoje, se tu não teve resultado até agora, é porque tu tá fazendo errado. E eu vou te mostrar, né, as coisas que eu errei e as coisas que eu acertei para que tu possa trilhar o caminho com mais facilidade e com mais agilidade, sem custos maiores envolvidos, falando de dinheiro e falando de emoção. Porque é horrível quando tu coloca uma expectativa numa coisa que tu vai fazer, que tu acha que vai dar certo e tal, e tu vai lá e se frustra. Muitas vezes não é que tu é uma pessoa indisciplinada, que tu não é uma pessoa desmotivada. Na grande maioria das vezes é porque a estratégia que tu tá usando, ela vai jogar contra ti no longo prazo, né? Que tu não vai conseguir manter ela por um certo período. E aí eu fico louco, porque um monte de gente fala para te cortar um monte de coisa, e aí tu corta e tu não consegue viver sem aquilo, e aí tu se sente mal quando tu começa a comer aquilo, e aí tu ficou tantos dias sem comer um bolo, uma pizza, um lanche, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e quando tu come, tu mete o pé na jaca e eu não tenho disciplina, e aí a coisa desgringola, e aí tu engorda de novo e fica vivendo esse ciclo durante muito tempo, né? Então desde pequeno, desde criança eu já tinha problema com essa questão do sobrepeso. Melhorei aos 15 anos, dos 17 em diante começou a piorar, até que eu resolvi isso aí em torno ali dos meus 22 anos mais ou menos, foi quando eu consegui emagrecer de maneira definitiva e não engordar mais. Mesmo comendo as coisas que eu gosto, mesmo sem fazer atividade física, né? Agora faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu tenho feito atividade física por um objetivo de saúde e de estética também, mas o meu emagrecimento se deu por conta dessa estratégia que eu vou passar para vocês aqui. Então vamos lá, como é que eu cheguei nessa estratégia? Basicamente foi o seguinte, né? Eu vinha uma vida inteira ali tentando fazer dieta para emagrecer. Quando chegou naquela fase ali dos 17 aos 18 que eu engordei, aquilo ali já estava me incomodando, porque eu já tinha na minha identidade que eu não era mais gordinho. Só que, na verdade, a coisa... Eu parei de andar de bicicleta, comecei a comer mais e a coisa desandou, né? Fiquei sedentário, enfim, e aí eu comecei a tentar fazer dieta. Não, vou fazer dieta. Aí eu ia lá, fazia, sei lá, um jejum intermitente, alguma coisa assim nesse sentido. Conseguia manter ali, tal. Daqui a pouco, chutava o pau da barraca. Dieta do ovo, né? De ficar comendo lá, sei lá, 3, 4, 5 ovos por dia. E aí tu fazia aquilo durante uma semana, perdia 2,5 kg. Só que, cara, tu não vai conseguir viver à base de ovo cozido o resto da vida. Então, também deu errado, né? Não consegui. Fazia ela durante um tempo, emagrecia e tal, daqui a pouco engordava de novo, porque eu não tinha uma estratégia de longo prazo. Depois, teve um amigo meu que montou uma shakeria fit, né? Fazia shake de emagrecimento. Provavelmente quem está tentando emagrecer já tentou alguma estratégia como essa, e até foi interessante na época, né, que eu participei de um desafio de emagrecimento do negócio do shake lá, e aí quem emagrecesse mais rápido, eu acho que eram em 15 dias ali, ia ganhar R$500 e um shake, alguma coisa nesse sentido.
E aí na primeira semana eu fui super bem, eu tinha perdido acho que, sei lá, 2,5 kg na primeira semana assim de largada. E aí quando eu tava na reta da última semana eu já tava chegando a 4 quilos perdido mais ou menos. E aí tinha um grupo lá, não lembro se já tinha um WhatsApp, mas eu acho que tinha um WhatsApp. E aí eu lembro que tava eu e um rapaz assim meio que parelho. O guri era até mais gordinho do que eu, mas ele tava, tipo, eu tinha emagrecido, sei lá, 4 quilos, ele 4 quilos e pouquinho e nós tava ali. E só que o que acontece? O último final de semana dentro do desafio, eu já tinha uma viagem marcada para Gramado, Rio Grande do Sul. E lá é a terra do chocolate, a terra da comilança, não sei o que. Moral da história, em 3 dias eu ganhei 3 quilos. Foi um recorde, né? Fui para Gramado, comi chocolate, rodízio de pizza, espeto corrido, fundi. Em 3 quilos eu ganhei em 3 dias eu ganhei 3 quilos. E aí eu voltei, perdi o desafio. O rapaz acho que emagreceu tipo 1 quilo a mais ainda nesses 3 dias. Chegou ali por volta dos 5 quilos e eu caí de novo para o peso que eu tava, sabe, uma semana e pouca antes, por ter chutado o pau da barraca lá em Gramado. Depois eu me animei com a questão de ter perdido aquele peso e aí eu tentei manter, eu consegui perder depois 8 quilos utilizando esse shake, né? Consegui perder 8 quilos. Só que qual que é o problema? No final das contas, ali no final desse período ali de 2 meses, que eu perdi mais ou menos 1 quilo por semana utilizando o shake, eu já não aguentava mais sentir o cheiro do shake. E lá eles usavam a estratégia de trocar o shake por uma refeição livre, né? Por uma refeição principal. Então, por exemplo, eu tomava shake de meio-dia, shake à noite. E aí, que o shake tinha todos os suplementos, as vitaminas, os minerais e os macronutrientes que tu precisaria. E aí enfim, só que qual que é o problema dessa questão do shake? A gente evoluiu, né, ao longo aí de mais ou menos 200 mil anos que o ser humano está na face da Terra, comendo comida, comendo vegetais, comendo carne. Então, só o fato de tu não mastigar, de não chegar nada sólido no teu estômago, no teu intestino, aquilo é muito diferente. O hábito de sentar para comer, de almoçar, de jantar com as pessoas que tu gosta, ou sozinho, seja o que for, mas é uma coisa que já está enraizada no ser humano há muitos milhares de anos. E do nada tu vai trocar isso por um treco líquido de 500 ml, 400 ml. É muito difícil tu, sabe, fazer isso. E aí chegou mais ou menos depois desses 2 meses, eu, tá bom, emagreci, não sei o que, não aguento mais tomar shake, não aguento mais nem sentir o cheiro. Beleza, vou viver minha vida. E não demorou muito, eu voltei a engordar. Além disso, faço um alerta aqui, até mesmo dentro das diretrizes da ABESO, que é a Associação Brasileira dos Estudos de Síndrome Metabólica e Obesidade, apontam, né, que tem vários riscos à saúde associados, não quer dizer comprovados, que foi feito em laboratório, mas existem riscos sim associados, existem vários relatos dentro de consultório, dentro de pesquisas, que apontam uma associação de risco de saúde e até mesmo um certo grau de morte relacionada a esse tipo de shake, tá? Por algumas, mesmo eles sendo saudáveis, eles ainda têm muito aromatizantes, conservantes artificiais, e esse tipo de alimento usado, esse tipo de produto alimentício, melhor falando, utilizado a longo prazo, pode ser que venha a causar alguns problemas para a tua saúde. E aí, moral da história? Pra mim, beleza, eu vi que o shake não dava e dieta eu já tava tentando já há um tempo e não ia, e eu tava sedentário, e eu lembrava que eu andava de bicicleta e tinha emagrecido, e eu sabia, que botei na minha cabeça que pronto, eu já sei o que é. O que falta pra mim é atividade física. Eu tô sedentário e é por isso que eu não emagreço. Daí o que eu fiz? Eu fui lá e me cadastrei numa academia. Eu comecei a ir, emagreci, vivi feliz pra sempre? Não, não foi o caso. Queria que tivesse sido assim, mas não foi. Primeiro foi os primeiros 6 meses mais torturosos, não sei qual é a palavra que eu vou utilizar aqui, né, para ficar correto, mas enfim, eu sei que foi uma tortura, de fato,
Porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia pagar 1 ano. Porque, primeiro, se tu vai fazer atividade física e tu vai lá e paga 1 mês pra ver se tu vai, tu não vai. Tu vai aquele 1 mês e olha lá ainda e depois não vai mais. Então vai lá e faça um plano anual, que tu vai pagar todo mês para te sentir, não é nem aquele de ir lá pagar à vista para ganhar um desconto, não. Pensando do ponto de vista financeiro pode ser interessante, mas do ponto de vista de hábito, não. O ideal é que tu pague e se tu não vai, tu dói e tu continua pagando e aquilo dói e te incomoda porque tu não tá indo, que tu tá vendo teu dinheiro ir pelo ralo, e foi assim que eu fui durante 6 meses. Então eu ia uma semana, aí não ia na outra, depois ia um dia, depois ficava 3 semanas sem ir, aí no outro mês eu ia mais uma vez, aí no outro mês eu pegava mais uma semana e ia todo dia, e na outra semana não ia, e assim foi indo, durante 6 meses, até que um dia, por livre e espontânea pressão da minha mulher, ela falou o seguinte: cara, tu tá gastando dinheiro e tu não tá indo, ou tu vai cancelar o plano. E aí, como eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia cancelar o plano e ia ficar pagando durante 1 ano, eu tinha 2 opções: ou arrumava um rolo com a mulher, ou começava a ir pra academia. E aí, por livre e espontânea pressão, como eu falei pra vocês, eu comecei a ir pra academia. E aí foi durante 1 ano e meio que eu fui, pelo menos 4 vezes por semana, e às vezes 5 vezes por semana, às vezes ia todo dia, e fui. E nessa foto aqui foi o resultado depois de 1 ano e meio de academia. E o que foi interessante? Eu queria perder 20 quilos nesse período. 20 quilos é o que eu queria perder. Eu perdi 2 quilos fazendo atividade física com frequência. E não era atividade física, chegar lá e fazer o exercício assim, sem nem fazer careta, né? Porque eu acho engraçado ter um povo que tá na academia, aí eu fico fazendo exercício conversando, sabe assim, falando, fazendo atividade física. E, cara, cadê a força? Cadê a energia? Cadê a caloria sendo queimada? A pessoa quer fazer atividade física. Não, eu ia lá, treinava pesado, puxava peso, dando o meu máximo. E aí, não veio. Até que chegou um episódio que foi muito marcante para mim, que o dono da academia que eu ia, ele também era campeão catarinense de fisiculturismo. Para quem não sabe o que é fisiculturismo, é aqueles cara fortão, secão, grandão, que sobe no palco de tanguinha e fica competindo para ver quem tem um físico melhor. O dono da academia era campeão catarinense de fisiculturismo. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação física com ele, que eventualmente tinha uma avaliação lá, cada 2 meses, 3 meses, eu não lembro, e uma delas foi com ele. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, cara, Diego Soares, se quiser procurar no Instagram, é Diego Soares, ele é um negão de 1,90 m e pouco, 120 quilos de músculo. De sobremesa, de vez em quando, ele come um pote de sorvete daquele de 1,5 kg, 2 kg, sei lá quanto assim, depois de comer um hambúrguer. O cara é gigante mesmo. E aí eu perguntei pra ele, Diego, cara, eu tô 1 ano e meio já na academia, cara, não consigo emagrecer, queria perder 20 quilos, perdi só 2. Eu até subi de peso no sentido ali dos exercícios, né? Eu consegui subir carga nos exercícios, mas, cara, eu tava me sentindo um fordo, né? Um forte gordo. Não tava legal com o resultado estético daquilo. E aí ele falou, cara, mas é o seguinte, esquece tudo que tu já ouviu falar sobre emagrecimento, presta atenção no que um cara que vive isso vai te falar. E, gente, presta atenção, atenção aqui. Esse é o momento decisivo dessa aula. Escuta isso. Tanto faz o chá, tanto faz o shake, tanto faz se tu come a pizza, se tu come o lanche, se tu come... enfim. A base do emagrecimento, ela se dá pelo déficit calórico. O que é o déficit calórico? O teu corpo consome X de energia só por existir, todo dia. Só por existir, esquece a atividade física. Só por existir ele consome um X de energia por dia, de calorias. Para te emagrecer, tem que ingerir menos calorias do que o teu corpo consome. Essa diferença ele vai retirar da reserva de gordura. Pronto, acabou. Ao longo do tempo, se tu vai usando a tua gordura como reserva, como fonte de energia, ela vai diminuindo e tu vai emagrecer. E é isso.
Então, todo dia tu se pergunta, Nathan, tô em déficit calórico? Tô indo dormir hoje em déficit calórico? Se sim, parabéns, tu deu mais um passo rumo ao emagrecimento. Se não, tu estagnou naquele dia ou tu ganhou peso naquele dia. Vamos dar um exemplo prático para ficar fácil. 2.000 calorias por dia, aquela pessoa, o corpo dela consome. Então, para que ela emagreça, ela tem que consumir menos do que 2.000 vezes 7 dias na semana, 14.000 calorias total na semana. Se ela ingerir menos do que 14.000 calorias naquela semana, aquela semana ela emagreceu. Isso é um exemplo prático, tá? 2.000 calorias é só um número redondo que eu usei aqui para fazer essa conta. Cada pessoa, com a sua idade, com o seu tamanho, com o seu sexo, tem o seu gasto calórico correto. E aí ele falou isso pra mim e a minha cabeça fez assim, ó, puf. Tá, então todo esse negócio de o que é saudável, o que não é, o que é fit, o que não é, tanto faz. Se tu fizer um déficit calórico comendo 2 coxinhas fritas por dia e só comer essas 2 coxinhas, tu vai emagrecer. Claro que teus exames vão ficar tudo cagado, isso não é saudável, não é uma recomendação tu fazer isso. Mas o fato é que se tu comer 2 coxinhas fritas por dia, que tem mais ou menos 300 calorias cada uma, ao longo do tempo, se tu viver de 2 coxinhas, tu vai emagrecer. Logo a pele vai ficar ruim, o cabelo vai começar a cair, a unha vai ficar fraca, a musculatura vai ficar flácida, mas a gordura vai embora. Porque o teu corpo está precisando de energia, não está vindo de outro lugar, só aquelas 2 coxinhas não são suficientes, ele vai começar a tirar fonte de energia da tua gordura. Então, esse é uma coisa que muda da água para o vinho o teu conhecimento sobre emagrecimento. Vamos aprofundar um pouquinho mais em outras coisas agora. E o que mudou depois de eu entender essa estratégia? O que mudou é que eu fiquei 1 ano e meio na academia para emagrecer 2 quilos, fazendo atividade física, e que agora com esse conhecimento sobre o déficit calórico, e claro, depois eu fui aprendendo cada vez mais, pesquisando cada vez mais, comprando livro, comprando curso, me desenvolvendo, mas depois desse conhecimento eu consegui emagrecer 25 quilos em aproximadamente 1 ano, sendo que 10 quilos desses 25 foram em 2 meses, aproximadamente. E é essa estratégia também que eu quero te ensinar aqui, tu não precisa esperar 1 ano e pouco para conseguir emagrecer de forma mais rápida. Essa estratégia que eu utilizei no final, ali na minha reta final do emagrecimento, que eu quero te mostrar nessa aula aqui também. E agora, a gente vai entrar no jeito errado de emagrecer. Por quê? Porque não adianta eu vir aqui falar tudo qual é a forma correta de emagrecer. Ah, Nathan, tu falou déficit calórico? Tá, beleza, mas tem várias formas de fazer déficit calórico. Qual é a forma correta? Né? A gente vai abordar algumas aqui. A gente vai abordar o jeito errado de emagrecer primeiro, porque não adianta eu falar o que é certo para vocês e vocês continuam fazendo o que é errado. Né? Eu falo déficit calórico, mas a pessoa está fazendo de um jeito que logo o organismo dela vai pedir socorro e vai pedir comida e vai pedir doce, vai pedir açúcar. Então, como fazer do jeito correto isso, né? É basicamente isso que a gente vai falar agora, nessa parte. Um dos primeiros erros que a pessoa comete é o quê? É comer pouco. A pessoa ela quer emagrecer, ela acha que o problema é que ela está comendo muito. Mas, na verdade, para te emagrecer, tu precisa comer muito das coisas certas. E qual que é o problema de comer pouco? Comer pouco gera pouca saciedade. Pouca saciedade deixa os teus hormônios da fome muito alto. E isso faz com que o teu cortisol também seja aumentado. O cortisol é o hormônio do estresse, do alerta. É aquele hormônio que te deixa assim. Quem nunca, né? Tu começou a fazer dieta e daqui a pouco tava brigando com o marido, com o namorado, com a mãe, com o pai, com seja quem for, por causa de nada. E quando tu come pouco, além de tu ficar estressada, ficar estressado, uma coisa acontece. O teu corpo, ele entra num modo de economia de energia. Porque ele entende, cara, essa pessoa tá vivendo num lugar que tem pouco recurso alimentar. Então, o que eu tenho que fazer? Gasta menos calorias. Então, o corpo que gastava 2.000 calorias, agora ele diz assim, ó, vamos gastar menos para fazer as coisas aí, vamos dar uma segurada, porque a comida tá fraca, a comida tá pouca, vamos gastar 1.800 calorias. E aí, o que tu quer? Tu quer que teu corpo gaste mais calorias. Tu não quer que teu corpo fique com metabolismo lento. E o que acontece? Daí a pessoa começa a emagrecer até legal, daqui a pouco estagna, mesmo comendo pouco. E aí ela fica ali por um tempo e tal, e o corpo cada vez pedindo mais comida, cada vez pedindo mais comida, cada vez berrando. Pô, cadê a comida? Cara, quero comer. Além de deixar o teu metabolismo lento,
pouca comida também, muitas vezes, gera perda de massa muscular, porque o teu corpo precisa de nutriente, ele precisa de energia, e ele começa a tirar da fonte de gordura, e ele também precisa de proteína, e proteína, para quem não sabe, uma parte do nosso corpo que é abundante em proteína são os músculos, então o corpo começa a depredar, a consumir os teus próprios músculos, e a pessoa está feliz da vida porque está baixando peso na balança, só porque não sabe que o músculo, quando ele diminui, o músculo ele é um organismo vivo, ele é um organismo que consome energia, tu está perdendo massa que gasta energia. Deixa o teu metabolismo acelerado, aquela massa muscular deixa o teu metabolismo mais acelerado, por isso que é muito importante tu preservar a tua massa muscular no processo de emagrecimento. Então não é simplesmente sair fazendo déficit calórico de qualquer jeito, tá? E para quem não sabe também, né, a perda de massa magra, ela além de deixar o metabolismo lento, ela está associada a risco de morte. Não, quer dizer que tu vai morrer, Nathan? Quer dizer que eu vou morrer, Nathan? Não, não é isso que eu estou te dizendo. Quer dizer que pessoas idosas lá na frente que têm um nível de massa muscular menor, quando elas caem, elas têm uma menor capacidade de se defender da queda, vamos dizer assim, e elas têm uma maior chance de quebrar o osso, tem uma menor chance de conseguir se segurar na hora da queda, elas têm uma menor chance de se abaixar e se levantar para usar o vaso, né? Então, além da questão da expectativa de vida, a perda de massa muscular também está associada à diminuição da qualidade de vida, né? Então, duas pessoas vão viver até os 80 anos, só que um viveu até os 80 anos bem e outra pessoa viveu até os 60 bem, depois dali ela se arrastou, precisou de ajuda, de fralda, precisou de gente para ajudar a levar ela a ir no banheiro. Então também não é só a questão da longevidade, mas também tem a questão da qualidade de vida. Então simplesmente sair comendo pouco, vou dar um exemplo prático, tem uma colega minha que estava tentando emagrecer e tal, e aí eu, pô, Nathan, não sei o que eu tô errando, não sei o que, eu só sei que eu chego em casa varado da fome, me dá vontade de comer tudo e não sei o que. Aí eu falei, tá fazendo déficit calórico? Não, eu consigo fazer déficit calórico, mas chega uma hora que a fome é demais. E eu assim, meu Deus do céu, então eu já imagino o que tá acontecendo. Como é que tá o teu almoço? Um pouquinho de salada, um pouquinho de arroz e feijão, mas é um pouquinho, meu potinho de comida é desse tamanho, assim, mais ou menos. Aí eu pensei, bom, quando eu estava no meu processo de emagrecimento de forma correta, o meu prato era uma montanha. Como assim teu potinho é desse tamanho aqui? Como assim? Era tipo um pouquinho de arroz, de feijão, um pedacinho assim de carne e 3 rodelas de cenoura cozida. Um pedacinho de brócolis. Aí eu pensei, como assim? Existe um princípio que se chama densidade calórica, que é o quê? Vou facilitar, já que tá fácil aqui na mesa onde eu tô. 3 laranjinhas dessa aqui equivalem em caloria a mais ou menos 6 quadradinhos de chocolate. O que enche mais? 6 quadradinhos de chocolate ou 3 laranjas dessa aqui, que não é uma laranja, não é uma tangerina, uma bergamota, uma vergamota, nunca sei o nome disso aqui, uma pocã, enfim, é esse treco aqui que a gente casca que tem gominho já pronto de fábrica, né? É top, eu acho muito prático de consumir, melhor do que a laranja. Adoro quando tá na época da bergamota. E aí, o que acontece? No processo de emagrecimento, tu tem que potencializar isso. Tu tem que usar isso a teu favor. Usar os alimentos que tem bastante volume e bem pouca caloria para te trazer saciedade. Então, um erro grotesco de quando a pessoa quer emagrecer é começar a simplesmente comer pouco. Porque daqui a pouco a fome vai vir, o estresse vai vir, a ansiedade vai tomar conta e tu não vai conseguir se manter naquele processo. Pegando um trechinho da ABES, que é a Associação Brasileira dos Estudos de Síndrome Metabólica e Obesidade, coloca aqui, né? As dietas de muito baixas calorias são contraindicadas em pacientes com doença cardíaca, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, insuficiência renal, doença hepática, e os efeitos colaterais incluem fadiga, fraqueza, tontura, constipação, pele seca, perda de cabelo, alteração menstrual, intolerância ao frio e efeitos secundários mais graves são desenvolvidos também como gota e cálculo biliar. Doideira, né? Então tá. Um outro ponto muito comum que eu também já tentei, né, é o tal do cortar o carboidrato. Essa é uma forma muito prática e rápida de tu gerar resultado, né, de perder peso. E ela é muito difundida por várias blogueiras, por vários, às vezes até profissional da saúde e tal, mas tem um detalhe da questão de tu cortar carboidrato.
Segundo uma pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz, os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso cérebro. A redução drástica de carboidratos pode inicialmente causar sintomas como cansaço e mau humor, que podem estabilizar após cerca de uma semana, porém o corte de carboidratos a longo prazo pode trazer outros problemas. Natan, beleza, entendi. Mas o que é carboidrato, basicamente? Bem rapidinho, só fazer um parênteses aqui, porque pode ser que a pessoa saiba, pode ser que não saiba. O carboidrato, ele é a forma que o nosso corpo consegue, de maneira mais eficiente, trocar alimento por energia. De forma mais rápida, trocar alimento por energia. Né? A gordura também é muito rápido, mas a forma como o nosso organismo metaboliza o carboidrato, ele consegue disponibilizar aquela energia na nossa corrente sanguínea de forma muito rápida. E o que acontece? Quando entra o carboidrato no organismo, ele aumenta a glicose no sangue, beleza? E a glicose no sangue, ela ativa a insulina, que capta essa glicose no sangue. Pronto, beleza? Não precisa entender muito de biologia, né? Mas é bem simples isso. E quando a insulina está alta, o sinal que o nosso corpo emite é de armazenar a energia que está circulante no sangue. E se tu não está gastando muita energia, o que o teu organismo vai fazer? Ou ele vai mandar para os teus músculos que estão gastando energia, estão demandando porque tu está numa atividade física intensa, ou, se tu não está precisando, ele vai armazenar como fonte de gordura. E quando tu corta o carboidrato, a insulina baixa. E um outro hormônio é ativado, que é o tal do glucagon. O glucagon, ele é um hormônio que ele está mais associado à utilização da gordura como fonte de energia. Então, a insulina é muito alta, ela é inimiga da queima de gordura. Então, por isso, muita gente condena o carboidrato no processo de emagrecimento. E quando tu corta o carboidrato, se tu tá fazendo do jeito certo, vamos dizer, a tendência é que tu emagreça. Por que eu fiz assim? Porque pode ser que mesmo cortando o carboidrato, tu ainda esteja consumindo muita caloria proveniente de gordura. Por exemplo, às vezes de gordura animal, que nem uma pessoa que estava no meu curso falou. Natan, eu tô fazendo tudo certinho, mas eu não tô conseguindo emagrecer. Aí eu, cara, tem alguma coisa errada. As calorias tava marcando ali bonitinho, então não sei o quê. Aí tá, como é que tu faz a tua comida? Fala pra mim. Eu pego, boto um pouquinho de óleo, né, pra fazer o arroz, boto um pouquinho de óleo pra fazer o macarrão, boto um pouquinho de óleo pra fritar a carne ali e tal, não sei o quê. Aí eu assim, entendi. Cada colherzinha de sopa de óleo, de gordura, né, seja de gordura animal, gordura vegetal, mais ou menos cada colher de sopa equivale a umas 120, 130 calorias. Então, para te ter uma ideia, uma banana desse tamanho aqui tem 70 calorias. Uma colherzinha de sopa de gordura tem umas 120 calorias, 130 calorias. E a pessoa pegava um copinho, botava óleo, jogava para cozinhar com arroz. Pegava um copinho, jogava óleo para fazer a carne, para fazer o macarrão. E aí, na verdade, ela estava dizendo que estava consumindo macarrão, mas ela não estava consumindo macarrão. Ela estava consumindo macarrão ao alho e óleo, vamos dizer assim. Arroz ao óleo. Carne, que já tem às vezes gordura, com um adicional de gordura. Então, tu vê que ela estava consumindo uma pancada de caloria proveniente da gordura. E que mesmo se ela tivesse diminuindo o carboidrato, ela não ia conseguir emagrecer. Então, a questão do cortar o carboidrato tem dois detalhes. Um é a questão da tua força, que tu vai perdendo, vai ficando mais fraco, vai dando dor de cabeça, vai dando mal-estar. Não é todo mundo que consegue cortar 100% carboidrato. E a outra coisa é que não adianta cortar carboidrato e que está consumindo uma pancada de caloria vindo de coisa frita, por exemplo. A pessoa vai lá e cortou o carboidrato, mas na verdade, se for olhar na dieta dela, o que ela mais consumia de besteira era gordura, era frango frito, ovo frito, carne frita, uma salada bonita e linda, regada no azeite de oliva. Ou como eu já vi uma pessoa bem próxima de mim fazendo, chegar na hora,
pegar aquele pedaço de pizza com bastante queijo, que já está pingando de gordura do queijo. Aí pega o azeite de oliva e pimba. Derrama azeite de oliva em cima da pizza, que fica aquela lambuzeira. Aí uma fatia de pizza que tem 350 calorias, já vai para 450, 500 calorias, dependendo da abundância ali, da abundância de azeite em cima da fatia de pizza. Então não adianta tu cortar carboidrato. Simplesmente cortar carboidrato. Não é isso que vai fazer tu emagrecer, beleza? Até interessante também que um dos riscos citados pela Bezo é que quando a pessoa corta muito carboidrato, ela tende a consumir mais gordura saturada, geralmente a gordura animal, né? E um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition apontou que dietas ricas em gorduras saturadas podem aumentar o nível de LDL, que é o colesterol considerado ruim, dependendo do contexto, que está associado ao maior risco de doenças cardiovasculares. Uma outra pesquisa de Friedman indicou que dietas muito ricas em proteínas podem sobrecarregar a função renal, especialmente em indivíduos com condições renais pré-existentes. A low carb podem levar a deficiências nutricionais se não forem bem planejadas. A exclusão de certos grupos alimentares pode resultar em baixa ingestão de fibras, vitaminas e minerais essenciais. Como assim, Nathan? Não entendi. Bom, fruta tem carboidrato. E se tu tá fazendo uma dieta que corta o carboidrato, tem várias dietas que cortam, às vezes, o carboidrato do arroz, o carboidrato do macarrão, o carboidrato das frutas. Eu já vi gente falando que fruta dá problema no rim, o consumo de fruta. Eu já vi gente na internet falando esse tipo de asneira, de merda. Entendeu? E quando tu, por exemplo, a beterraba tem carboidrato, a abóbora tem carboidrato, batata tem carboidrato, aipim tem carboidrato. São vários alimentos espetaculares, cheios de antioxidantes, vitaminas e minerais, e que dependendo do contexto e da dieta que a pessoa decide fazer, de cortar carboidrato, nem esse grupo de alimentos estão incluídos, nem as frutas estão incluídas. Então é um absurdo, tá? Dependendo e isso aí vai gerar um déficit nutricional, a pessoa pode ficar literalmente desnutrida, desprovida de nutrientes, por causa de uma dieta mal planejada, que simplesmente cortando fonte de carboidrato, beleza? O próximo erro que a galera comete muito, e que eu já cometi, é o quê? A pessoa descobriu que tem que fazer déficit calórico, não sei o que lá e tal, e aí ela quer fazer... Ela vai lá no Google e pesquisa quais são os exercícios que mais gastam calorias, porque eu descobri que eu tenho que gastar caloria. Né? Então, quais são as atividades físicas que mais gastam calorias? Já vou te dizer aqui. Bicicleta por 1 hora, natação por 1 hora, corrida por 1 hora, escada por 1 hora. Então, pronto, isso aí tu gasta 700 calorias em 1 hora. Beleza? Pronto, acabou o vídeo, tô indo. Não é assim. Assim como quando tu consome pouquíssimas calorias, o teu corpo vai entrando no modo de defesa. Se tu tá comendo pouco e tu começa a fazer muito cardio, o teu metabolismo também entra no modo de defesa. E quando tu faz muito cardio, uma outra coisa acontece, a tua fome aumenta. Às vezes, eu saio do treino de musculação, vou comer e empurro comida, porque eu não tô com tanta fome assim. Mas se tu faz um cardio intenso de 1 hora, ali que gasta 700 calorias, e eu tô falando intenso, tá, gente? Não tô falando que tu vai lá fazer um cardiozinho meia boca e tu vai gastar 700 calorias. Tô dizendo que tu vai lá e fazer um cardio intenso, de derreter assim, de se encharcar a roupa e torcer a roupa no final. Aí tu gastou lá umas 500, 700 calorias, tá? Um cardio desse nível assim. Até eu vou pedir pro Gabriel colocar na tela aqui esse estudo, que ele analisou o impacto do treinamento físico excessivo no organismo. E o que ele encontrou? Ele encontrou, basicamente o estudo foi o seguinte: o volume de treino da pessoa aumentou em 250% comparado à semana inicial, né? Então são mais do que 5 horas de exercício intenso por semana, né? Então basicamente foi o seguinte, para resumir, eles analisaram o metabolismo das pessoas, colocaram elas para fazer, tiraram uma foto, vamos dizer assim, né, de qual era o metabolismo dessas pessoas. Colocaram elas para fazer atividade física intensa, de 5 horas por semana de atividade física intensa.
E depois eles analisaram o metabolismo dessas pessoas. E depois de 2 semanas eles analisando isso, eles encontraram que a capacidade de absorver energia diminuiu. Ó, o metabolismo basal, né, que é o que o teu corpo gasta só por existir, reduziu em média 100 calorias por dia em todos os participantes. Cara, 100 calorias é pouco, mas é uma banana a menos que tu pode comer por dia. Então tu percebe que ao longo de 2 semanas, não foi nenhuma coisa de 1 ano, 2 anos, o metabolismo já ficou muito mais lento. Então se tu pega uma pessoa e coloca ela para fazer uma pancada de atividade física, ela vai gastar caloria? Vai gastar caloria. Mas o corpo dela, em defesa daquilo, ele vai começar a gastar menos energia. Cara, tem menos comida, tô gastando muita energia, então para fazer as atividades do dia a dia, por exemplo, a limpeza do teu organismo, né? A manutenção dos órgãos, a energia que os órgãos gastam no dia a dia para fazer as atividades dele, o teu corpo diz assim, vamos gastar menos aí, porque a demanda está muito alta, a comida não está vindo tanto assim, vamos segurar. Então esse excesso de cardio faz com que a pessoa vai lá na primeira, segunda semana ter um resultado top, nossa, gastei um monte de caloria, e logo na sequência ela para de ter resultado, ou o resultado vai ficando cada vez mais lento, ela se sentindo cada vez mais cansada, cada vez mais desanimada, cada vez com menos energia, cada vez com menos libido, e aí tu não consegue manter isso também, beleza? Um outro erro comum que eu vejo hoje em dia, né, na moda do Mounjaro, na moda do Ozempic, é achar que, bom, aquele remédio basicamente faz com que tu sinta, basicamente, nojo pela comida, né, é mais ou menos isso. E aí tu não come. Se tu não come, tu tá fazendo déficit calórico. Se tu faz déficit calórico, tu emagrece. Por causa do remédio? Não, por causa do déficit calórico. O que o remédio fez foi te gerar uma certa repulsa da comida e aí tu não come e tu fez o déficit calórico. Beleza? Então é assim que ele funciona. Basicamente, de uma maneira bem simples, é assim. Só qual que é o problema? Quando tu para de tomar o remédio e esse efeito ele vai parar. Então a vontade de comer vai vir absurda, né? Como literalmente um efeito rebote. E aí é comum, né, que em torno de 70% das pessoas têm reganho de peso quando param de tomar esse tipo de remédio. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, esse aqui é tu, né? Ó, aí tu vai lá e tomou a injeção, beleza? Tomou a injeção. Depois da injeção, para te conseguir manter o resultado, tu vai ter que fazer o quê? Uma reeducação alimentar. Se não, tu vai engordar de novo. Beleza? Vai ser mais uma pessoa da estatística a sofrer um monte de efeito colateral, porque eles têm efeito colateral, e depois engordar de novo, caso tu não faça uma reeducação alimentar. E cada caneta dessa aqui é em torno de R$1.000 por mês, né? Se tu faz a reeducação alimentar primeiro, tu não precisa gastar com esse tipo de coisa. Concorda? De qualquer forma, tu vai ter que fazer reeducação alimentar, senão tu vai engordar de novo. Se tu fizer a reeducação alimentar primeiro, tu não precisa gastar com esse tipo de coisa. Nem sofrer os efeitos colaterais, nem no momento que tu tá tomando, né, que é a ansiedade, que é o enjoo, que é a náusea, entre outros, quanto a questão de tu engordar de novo depois. Inclusive a minha avó, ela desencadeou um quadro de obesidade e depressão também depois, por conta de remédio para emagrecer. A minha avó, ela queria emagrecer uns 10, 15 quilos, aí ela foi lá e tomou, acho que na época era sibutramina para emagrecer, ela conseguiu emagrecer, aí parou o remédio. Quando ela parou o remédio, ela teve um reganho de peso absurdo, ela ganhou 40 quilos em mais ou menos uns 2 anos, porque os remédios, eles mexem muito com os teus hormônios, eles fazem uma bagunça hormonal, vamos dizer assim, né? Então, se tu não tem um acompanhamento bem adequado, bem certinho, sobre o que tu vai tomar, o que tu vai deixar de tomar, que hora tu vai deixar de tomar, como é que tu vai deixar de tomar, é bem complicado. Se tu não tem um acompanhamento bem adequado em cima disso, a chance de ter um rebote depois é bem grande. E aí foi o que aconteceu com a minha avó. Aí depois ela ficou num quadro de obesidade mórbida, e aí ela teve uma recomendação médica para fazer uma bariátrica. Ela fez a bariátrica, emagreceu 40 quilos, coisa mais linda. E depois de 1 ano e meio, como também em torno de 60%, 70% das pessoas, começou a ter um reganho de peso de novo. Porque, mais uma vez,
assim como o remédio, assim como a bariátrica, assim como a lipoaspiração. Se tu não fizer a reeducação alimentar, tu não vai conseguir manter o resultado. Então essa estratégia que eu vou te passar nessa aula aqui não é uma coisa que tu vai, ou tu usa ela, ou tu usa outro caminho. Se tu for usar o outro caminho, uma hora tu vai também precisar da reeducação alimentar de qualquer forma, porque senão tu não vai manter o resultado que tu adquiriu. Independente de Mounjaro, independente de lipoaspiração, independente de LipoLed, enfim. E nesse caso aqui, o exemplo que a gente está falando é o remédio. Então, não adianta tu depositar todas as tuas expectativas dentro de uma pílula, literalmente, né? Se tu chegou até aqui, eu já falei no início do vídeo sobre isso e tô fazendo mais um adendo aqui. O outro erro é achar que o procedimento cirúrgico emagrece, né? Tem um dado que é interessante, né? Que apontam que 90% dos pacientes que fazem bariátrica e não continuam o acompanhamento médico e psicológico voltam a engordar novamente, tá? Não necessariamente voltam a engordar igual estavam antes, mas voltam a engordar. Geralmente a partir de 2 anos da cirurgia que a pessoa começa a engordar de novo. Em torno de 5% a 10% do reganho de peso é normal, acima disso a pessoa já perdeu os benefícios, né, de ter feito a cirurgia, aquela coisa arada toda. E além disso, que cirurgia, por exemplo, a bariátrica, ela tem efeitos colaterais pro resto da vida. Até hoje a minha avó não consegue comer um prato de comida decente. Grande, vamos dizer assim, ela não consegue comer muita comida. Como é que ela engordou de novo? Porque o que importa, lembra meus queridos e minhas queridas, é as calorias. E aí, o que acontece? Um pacote de M&M não é difícil de tu comer uma baguinha, depois tu come outra, depois tu come outra. E um pacotinho de M&M tem 500 calorias. Um pratão de comida de arroz, feijão, carne, salada vai ter mais ou menos isso também, 400, 500 calorias. Só que o que é mais fácil de comer? Um pacotinho de M&M ou um pratão de arroz, feijão, carne e bastante salada? Um pacotinho de M&M. Uma bolachinha ou um pratão de comida, ou uma porção de fruta legal com um ovo mexido, um pacotinho de bolachinha, onde entra a questão das calorias novamente. Então por isso que não adianta, mesmo que tu tenha um estômago pequeno, tem muita gente que consegue ganhar peso comendo pouco, porque elas vão lá e comem pouco de coisas que tem muitas calorias. Beleza? Outra coisa é chá termogênico, né? Mais um erro a pessoa depositar a esperança em cima de chá termogênico. Um estudo na Clinical Obesity Review analisou 121 estudos sobre suplementos termogênicos. Ela mostra que esses produtos proporcionam, em média, uma perda extra de apenas 0,92 quilos, ou seja, 900 gramas, após 2 a 12 semanas, quando comparados com placebo. Placebo, para quem não sabe, é tipo uma baguinha de água, por exemplo. Pode ser outras coisas, né? Mas placebo é uma coisa que os médicos, os pesquisadores dão para a pessoa que ela não tem efeito nenhum, né? Então tu percebe que, em comparação com placebo, no período de 2 a 12 semanas, teve 0,9 quilos perdido, né? Então, um dos suplementos mais poderosos que existem, que é a cafeína, podem aumentar o gasto calórico total em repouso de 50 a 200 calorias. De 50 a 200 calorias. Lembra que eu te falei lá no início da aula que a gente vai descobrir uma forma de aumentar em 30% o teu gasto energético? Em até 30% do teu gasto energético sem fazer atividade física? Olha só, a cafeína, que é a mais potente termogênico. Natan, mas tem um termogênico, não sei o que. Não, a cafeína é um dos termogênicos mais poderosos. O cafezinho bobo ali do dia a dia, né? A Juliana decidiu até comprar o gourmet aqui, eu tô quase tirando um rim para pagar aqui esses cafezinhos gourmet que a Juliana tá comprando, que o normal já tá caro, mas enfim, eles são um dos mais poderosos que tem. E um dos mais poderosos que tem aumenta o teu gasto energético de 50 a 200 calorias por dia. O que não resolve a vida de ninguém, visto que 1 kg de gordura são 7.000 calorias. Então é só fazer uma conta. Que eu não estou fazendo agora, eu não vou conseguir fazer de cabeça. Né? Mas 5 kg de gordura, 7.200, vai dar umas 3.500, não sei. Não vou parar para fazer essa conta agora. Quantos dias vai demorar para te perder 1 kg? Mais 10 dias daria 2.000 calorias. 20 dias, 4.000 calorias. 30 dias, 6.000 calorias. Então demoraria mais ou menos 45 dias
para te pensar em talvez perder 1 quilo. Talvez, porque nos estudos eles mostram que variam de 50 a 200 calorias. Aqui eu usei o máximo, eu usei as 200 calorias por dia. Mas vai ter gente que vai aumentar em só 50 calorias o gasto por dia. Então, se esse é um dos mais poderosos termogênicos, a grande maioria dos outros termogênicos, como pimenta, chá verde, chá de hibisco, chá mate, só são termogênicos porque eles têm um pouquinho de cafeína. Logo, os chás, que tem um volume maior, tem menos cafeína do que o café puro, que vai ter mais cafeína concentrada. Tá? Então, o cafezinho que tu acha que é bobeira ou que é coisa do dia a dia, que é coisa básica e tola, é um dos mais poderosos que tem. Então, se um dos mais poderosos que tem só faz esse efeito, quem dirá os outros? Beleza, a gente falou do jeito errado, né, de emagrecer. Depositando a esperança em chá termogênico, em procedimento cirúrgico, estético, em remédio, em exercício que gasta muita caloria. A gente viu que cortar carboidrato também não é legal e que comer pouco volume de comida também não é legal. Beleza? Fechou. E qual é o jeito certo de emagrecer? Primeira coisa é estar em um grupo com os mesmos objetivos. Eu vou ler um estudo aqui rapidinho, que é o seguinte, fala sobre o contágio social da obesidade, lá nos Estados Unidos, né? Uma universidade do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, acompanharam famílias de militares americanos espalhados por 38 bases ao redor dos Estados Unidos, incluindo municípios cujas taxas de obesidade da população estavam altas, entre 21% e 38%. Entre os participantes haviam 1.314 pais e 1.111 crianças. Segundo a equipe, esse perfil de participante foi escolhido porque militares não escolhem onde vão morar e, portanto, não foi uma opção pessoal viver em áreas com maior nível de obesidade. Os estudos apontaram que bases localizadas em regiões com maior taxa de obesidade tornavam as famílias mais propensas a ganharem peso. Além disso, os cientistas descobriram que cada aumento no percentual da taxa de obesidade, ou seja, cada aumento no percentual da taxa de obesidade da cidade, elevaria o risco dos participantes ganharem peso. No caso dos pais, 5%, ou seja, cada 1% de aumento na taxa de obesidade, os pais tinham 5% de chance a mais de ganharem peso. E no caso das crianças, cada 1% a mais na taxa de obesidade aumentava até 6% a chance das crianças ganharem peso. Beleza? Só para mostrar o quanto o ambiente que está ao teu redor influencia. Um outro estudo, conhecido como Estudo Cardíaco de Framingham, liderado por pesquisadores da Universidade de Harvard e Cambridge, analisa o poder dos contatos sociais desde os anos 40, ao acompanhar 3 gerações de moradores de Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos. Conforme o estudo, uma pessoa é 57% de chance mais propensa a se tornar obesa se tiver um amigo ou uma amiga muito acima do peso. No caso de uma irmã ou um irmão obeso, o percentual é de 40%. E uma pessoa que tem o parceiro obeso tem a chance 37% maior de se tornar obeso. Interessante, né? E por que eu comecei isso? Porque isso aqui é a base de tudo. Todo o resto que eu te ensinado aqui pra frente vai ser influenciado pelo ambiente que tu tá. Então não adianta eu vir aqui trazer um monte de informação top e aí tu sai daqui e tu vai para um ambiente que é cagado. Cagado no sentido de que não vai te ajudar, não vai te promover uma mudança significativa e duradoura nos teus hábitos, por conta da influência que as pessoas ao teu redor exercem sobre ti. Não tem arrego. Tu é a média das pessoas que tu convive. Cientificamente comprovado. Incluindo, tem uma parte das diretrizes da ABESO que fala o seguinte também: o suporte social da família, de amigos, de clínicos pode auxiliar no tratamento de obesidade. Em alguns casos, o suporte de um grupo é ainda mais útil. Grupos terapêuticos conduzidos por profissional da área psicológica, educacional
ou conduzidos por ex-pacientes, nutricionistas, assistentes sociais ou ainda grupos de autoajuda. Isso está dentro das diretrizes da ABES, Associação Brasileira dos Estudos de Síndrome Metabólica e Obesidade. Deixa eu tomar uma água. E aqui eu colocaria um novo grande ponto de exclamação, né? Porque um primeiro ponto assim que eu falei que é absurdo é a questão do déficit calórico. Outra questão que é absurda e vai determinar o teu emagrecimento ou não é o ambiente que tu convive, o ambiente que tu tá, o ambiente que tu anda. E o ambiente não é só um ambiente físico, é um ambiente digital também, porque hoje em dia todo mundo, ou quase todo mundo, passa um bom tempo nas redes sociais, no YouTube, vendo podcast, vendo alguma coisa. E o que tu tá consumindo nesse momento? Porque o ambiente digital também é um ambiente. E na verdade foi no ambiente digital que eu mais encontrei pessoas com valores parecidos ou com resultados que eu gostaria de ter, que eu comecei a acompanhar, consumir, perceber como é que elas enxergavam o mundo, como é que elas viviam, como é que elas pensavam. Isso aqui é uma merda. Eu tô gravando esse vídeo com o celular, tô olhando para ele aqui. Isso aqui é uma merda se tu não souber usar. E é uma bênção se tu souber usar. Então, quais são os ambientes que tu tá permitindo na tua vida? Quais são os ambientes que tu tá permitindo se inserir? Tanto falando de internet quanto falando de ambiente físico mesmo, né? As pessoas que tu convive. Vou dar um exemplo prático, o que é ambiente? Eu parei de beber desde que meu filho nasceu. Se eu começo a escutar muito sertanejo, que era um tipo de música que eu ouvia muito quando eu bebia muito, me dá vontade de beber. Tudo influencia. A música, o vídeo, a conversa com uma amiga, com um amigo, tudo influencia. O livro que tu lê, o livro que tu não lê, tudo vai te influenciar. Então, muito, muito, muito cuidado com o ambiente que tu se permite estar. Uma outra coisa que é muito assertivo no processo de emagrecimento é tu se aprofundar sobre mudança de comportamento. Porque eu posso vir aqui te falar um monte sobre déficit calórico, um monte de estratégia, e eu vou já chegar nessas estratégias mais práticas também. Isso aqui não é uma enrolação, é porque isso é realmente importante. Isso mudou a minha vida. Esse livro aqui, ó, do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, ele foi um livro que primeiro ele me ajudou a destravar um medo de vender que eu tinha. Né? Eu trabalhei uma parte da minha vida ali com vendas e aquilo foi muito desafiador para mim, aquele negócio de abordar a pessoa, falar com a pessoa, convencer a pessoa. E no livro, ele me ajudou a mudar algumas crenças que me ajudaram a mudar alguns comportamentos. E eu me tornei um vendedor bem destacado ali do meu time, da minha equipe. Depois esse livro também me ajudou a emagrecer. Eu já li esse livro 3 ou 4 vezes. 3 eu tenho certeza. Depois esse livro me ajudou a parar de beber. E esse livro me ajudou também a criar a metodologia do método EPD, né? Que é essa metodologia que a gente está vendo aqui, esse conteúdo que a gente está aprendendo. E esse livro ele fala muito sobre mudança de comportamento. E eu vi que foi um divisor de águas eu não ter ficado só tentando aprender a parte de alimentação. Um grande divisor de águas foi eu parar para aprender sobre mudança de comportamento. Inclusive esse livro me ajudou tanto que eu comecei a gostar mais dessa área de mudança de hábito, mudança de comportamento, que há um tempo atrás eu comprei um curso de um psicólogo que é neurocientista, né, para me aprofundar ainda mais falando no sentido de ciência sobre mudança de comportamento. Então, tu tirar um tempo da tua vida para se dedicar a aprender como funcionam os teus hábitos, os gatilhos dos teus hábitos, como funcionam as tuas emoções, como tu controlar, como tu dominar as tuas emoções ao invés de deixar elas te dominarem, controlar os teus impulsos, quais as estratégias no dia a dia que tu pode adotar para te diminuir esses impulsos, essa impulsividade. Isso é fundamental no processo de emagrecimento. E voltando ao tópico anterior, uma das chaves centrais da mudança de comportamento também está associada à questão do controle do ambiente que tu tá. Beleza? Então, identificar as crenças que tu tem em relação à comida. Por exemplo, eu sou gordo, mas sou feliz. Cara, será que não tem ninguém que não é gordo que é feliz? Todo mundo que é magro é triste e depressivo? Na verdade, não. A ciência mostra que a obesidade está com frequência associada à depressão. E a depressão está com frequência associada à obesidade.
Então não quer dizer que o gordo é feliz. A ciência mostra o contrário. O gordo ele tem vários pontos de prazer com a comida e ele come com frequência. Só que aquele prazer, aquela liberaçãozinha ali de endorfina, de serotonina, não é felicidade. Aquilo ali é um pico de prazer. Felicidade está mais atrelada às coisas que tu admira em ti e que tu quer preservar a longo prazo. Como assim? Um corpo com saúde, um patrimônio de dinheiro considerável que vai te proporcionar segurança na velhice, porque nós não vamos depender do INSS para viver, porque se depender vai se ferrar, cada vez está pior. Atividade física, por exemplo, não vai fazer tu emagrecer, mas a atividade física a longo prazo vai te promover mais saúde, mais qualidade de vida. Quando a gente olha para essas coisas, para a nossa vida, a gente vê que a nossa rotina contempla essas coisas que lá na frente vão fazer a gente estar melhor, a gente fica com um grande sentimento de realização, um grande sentimento de autoconfiança, de autoestima. E isso tudo para dizer que a expressão eu sou gordo, mas sou feliz, eu sou gordo, mas pelo menos sou feliz, na verdade está equivocada. Muito provavelmente tu tem alguns hormônios que estão desregulados, que oscilam, que mexem com as tuas emoções e que torna ainda mais difícil o teu dia a dia. E o primeiro passo para uma mudança é identificar um problema. Porque tu nunca vai ver tu nunca vai saber. Até tem uma expressão que eu gosto muito, né? Que é, as pessoas não tropeçam numa montanha, elas tropeçam em pedrinhas, em pequenas pedras. E quando tu não enxerga essas pequenas coisinhas que vão te fazendo tropeçar e não conseguir levantar e terminar a caminhada, terminar a tua jornada, tu vai ficando. Esse é um detalhe, e a falta de dedicação em aprender sobre mudança de comportamento é uma coisa que vai ferrar o teu emagrecimento. Então, um grande acerto no emagrecimento é dedicar parte também do processo de emagrecimento a aprender sobre mudança de comportamento. Um outro acerto é incluir os alimentos emagrecedores na tua rotina. Quais são os alimentos emagrecedores? Dentro do método DPD a gente tem uma lista pronta com mais de 50 alimentos emagrecedores para te consultar e ver se encaixa no teu dia a dia, no teu gosto. Mas o que torna um alimento que eu considero um alimento emagrecedor? Basicamente, tem a ver com a densidade nutricional e a densidade calórica de um alimento. Meu Deus, Nathan, que bolhufas é essa? A densidade calórica a gente já falou, né? É um pequeno alimento que tem muita caloria. Vou dar um exemplo de um alimento que é super saudável, mas que é extremamente calórico, é as oleaginosas, a castanha do Pará, por exemplo. 100 gramas de castanha do Pará, que dá mais ou menos um punhadinho, assim, tem 500 calorias. Então a castanha do Pará tem bastante densidade nutricional, ou seja, naquelas pequenos gominhos ali, naquelas pequenas sementes, tem bastante nutriente. Porém, também tem bastante densidade calórica. O que é a densidade calórica? Tem bastante caloria. O amendoim é a mesma coisa. Um punhadinho de amendoim tem 500, 600, 700 calorias, que equivale a uma refeição, equivale a um x-salada, basicamente. Um punhado de amendoim vale um x-salada. Isso é um alimento que tem muita densidade calórica. E o que a gente quer com um alimento emagrecedor? A gente quer o contrário disso. A gente quer um alimento que tu possa comer muito e que ainda assim vai ter pouca caloria. E com bastante densidade nutricional, que tenha bastante nutriente. Vou dar um exemplo bem prático de alguns alimentos, algumas frutas, por exemplo, né? Que tu pode comer praticamente à vontade. Morango, 100 gramas de morango, uma travessinha de morango, tem aproximadamente 30, 35 calorias. 100 gramas de melancia tem aproximadamente 30 calorias. 100 gramas de mamão tem aproximadamente também 28, 27 calorias. Moranga, abóbora moranga, ou suas derivadas de abóbora vão ter uma quantidade parecida também. Cada 100 calorias vai ter 35 calorias, quase 40 calorias. Só para dar um comparativo, 100 gramas de arroz vai ter mais ou menos 120 calorias. 100 gramas de batata, mais ou menos umas 100 calorias. 100 gramas de aipim tem mais ou menos umas 160 calorias. 100 gramas de abacate, que é um alimento super saudável, mas ele é bem calórico, comparando com as outras frutas, tem aproximadamente 160 calorias. Então olha só,
tu ao invés de comer 100 gramas de abacate e consumir 160 calorias, tu poderia estar consumindo, por exemplo, só um exemplo prático, uma melancia, que com 100 gramas tu poderia consumir em torno de 30 calorias. Isso é um exemplo dessa questão de densidade de nutriente e densidade calórica, né? Vamos pegar um outro exemplo de uma coisa que tem pouca caloria e que não tem tanto nutriente. Aquelas bolachinhas, torradinha, que tem 13 calorias numa torrada. Beleza, mas só tem carboidrato, não tem nutriente, não tem vitamina, não tem mineral, só tem o carboidrato, não tem antioxidante, que vai trazer outros benefícios para o teu metabolismo, né? E agora, promessa é dívida. Como aumentar, depois de tudo isso que a gente aprendeu, como aumentar o teu gasto calórico em até 30% e como começar a desinchar em 24 horas. Fazer essa mudança no teu corpo, começar a desinchar e começar a gastar 30% a mais de calorias. Existe um grupo de alimentos que são considerados termogênicos. A gente viu um deles, que é o café, né? E tem um outro tipo de alimento mesmo, né? Que o café não dá para considerar um alimento, mas existe um tipo de alimento mesmo que ele chega em aumentar em até 30% o teu gasto calórico. Na verdade, são duas coisas que tu consegue aumentar bastante. Uma em torno de 20% e que vai fazer desinchar, e o outro é aumentar o gasto calórico, vai fazer o teu corpo gastar até 30% a mais de calorias. Por exemplo, um corpo que gasta 2.000 calorias, consumindo corretamente, na quantidade correta desse nutriente, ele pode chegar a gastar 2.400, 2.600 calorias. Apenas fazendo uma mudança simples. Qual que é esse nutriente? O nutriente é a proteína. A proteína, vou dar um exemplo. O que é a termogênese do alimento? Tu vai consumir essa banana aqui, beleza. Tu vai consumir a banana, o teu corpo vai gastar energia para absorver ela. No caso dos carboidratos, o teu corpo gasta de 5 a 10% da caloria absorvida na digestão. No caso da gordura, de 0 a 5%, ou seja, a gordura, o teu corpo quase não gasta energia para consumir gordura. Agora, na proteína, ela gasta de 20 a 30%. E o que é a proteína? A proteína é o nutriente que faz a reparação dos tecidos e a construção de novos tecidos no teu corpo. Então, por exemplo, a tua unha que está toda a vida crescendo, o teu cabelo que está sempre crescendo, o cabelo no corpo que está sempre crescendo, as células que estão sempre morrendo e estão sendo renovadas, a proteína ela está altamente associada a esses processos no nosso organismo. Então, um corpo que consome pouca proteína, e a gente vai entender o que é pouca proteína, ele vai gastar menos calorias. Uma pessoa que come pouco, mas vive comendo só carboidrato, o gasto energético dela vai ser muito baixo. Agora, uma pessoa que come a mesma quantidade de caloria, mas proveniente de proteína, o gasto calórico dela vai ser maior. Porque de 100 calorias que ela consumiu de uma proteína, 30 calorias foi usada já direto para consumir aquele alimento. Então, Nathan, quanto de proteína eu preciso comer? A gente tem uma aula completa dentro do método EPD falando sobre isso. Mas para dar um norte já, em torno de 2 gramas até 3,5 gramas de proteína por quilo corporal. É o que tu precisa no processo de emagrecimento. Como é que eu vou saber se é de 2 gramas a 3,5? Como é que eu vou saber? Quanto mais próximo de um corpo seco tu tá, sabe aqueles caras que vão subir no palco do fisiculturismo, então rasgado, dá pra ver a veia, a fibra do músculo? Esses caras eles estão consumindo 3,5 gramas de proteína por quilo corporal. Se tu não tá chegando nesse nível, 2 gramas, 2,5 gramas de proteína por quilo corporal tá ótimo para começar o processo de emagrecimento. Quanto mais magra ou magro tu vai ficando, quanto mais próximo de ver os teus músculos tu vai ficando, mais tu vai aumentando esse consumo para que o teu corpo não absorva do teu músculo a proteína que ele precisa. E sim para que ele use a proteína que tu está consumindo para manter ou talvez até construir os novos tecidos.
mas principalmente para manter. No caso que tu tá emagrecendo, tu tá em déficit calórico, é difícil tu conseguir aumentar a tua musculatura estando em déficit calórico, né? Geralmente a gente precisa ingerir mais calorias para conseguir construir novos músculos. Mas para te manter o que tu já tem, tu precisa consumir uma quantidade adequada de proteína. Isso gira em torno de 2,5 gramas por quilo corporal no processo de emagrecimento. Só esse detalhe vai fazer o teu corpo começar a gastar de 20 a 30% a mais de calorias tu consumindo isso de maneira adequada. Nathan, como é que eu distribuo essas proteínas? Distribuindo em pelo menos 3 refeições por dia para que teu corpo consiga absorver bem elas, tá? Não adianta comer tudo numa porrada só, encher um pândolo de frango no meio-dia e depois só ficar comendo carboidrato. Divide em pelo menos 3 refeições, que isso vai ajudar bastante. E qual é outra coisa que também aumenta o gasto calórico e ajuda a desinchar? No Jornal de Endocrinologia e Metabolismo, ele encontrou uma coisa muito interessante, uma pesquisa. Ao ingerir 500 ml de água de uma vez só, o metabolismo acelera e aumenta em até 24% o gasto calórico nos próximos 60 minutos. Ou seja, uma vez que tu tomou uma água gelada, o teu metabolismo vai acelerar e vai aumentar em até 24% o gasto calórico naquela hora. Então, se tu é uma pessoa que está toda a vida tomando água da forma correta, quer dizer que tu precisa tomar 500 ml por hora? Não, não é isso. A recomendação adequada para quem está tentando emagrecer, uma recomendação adequada de saúde, é em torno de 45 ml por quilo corporal. Então, vamos arredondar para 40 ml, só para fazer uma conta de cabeça aqui. Eu sou uma pessoa que tem aproximadamente 70 quilos. 70 quilos vezes 40, 7 vezes 4 é 28. Eu preciso tomar pelo menos 2,8 litros de água por dia para manter o meu metabolismo acelerado. E se eu quiser que o meu corpo elimine água e desinche, aonde entra a questão do desinchar, nas próximas 24 horas você já pode fazer isso e começar a perceber a diferença no teu corpo. Para que o teu corpo elimine água, ele precisa saber que não vai faltar. E como é que ele sabe que não vai faltar? Através de uma superidratação. O que é uma superidratação? Tu pode subir mais ou menos o consumo de água para 50 ml de água por quilo corporal. Vai dar uma mijadeira chata, faz parte, né? Não adianta pedir chuva e reclamar da lama, mas o teu corpo vai estar eliminando a água que está retida. Principalmente se tu é aquele tipo de pessoa que tu aperta aqui, ó, nessa região onde aparece o mais próximo do osso, aqui no pé, aqui, ó, próximo dos olhos. Se tu tem aquela bolsinha, a água vai te ajudar muito, consumo de água adequado. Pô, Nathan, mas é muita água. Não é. Na verdade é porque o teu corpo está desacostumado a estar hidratado. A partir do momento que tu começa a se hidratar, isso vai virando hábito, tu vai perceber que teu corpo vai pedir água. Igual eu aqui, ó. Já tomei 750 ml de água só falando nesse vídeo aqui. Eu enchi essa garrafa antes de começar o vídeo e tô sentindo falta. Em nenhum momento tomei a metade da garrafa, né? Eu fui tomando golinho, foi indo metade da garrafa. 750 ml agora só gravando esse vídeo. Então, isso vai fazer com que o teu corpo comece a desinchar e também aumentar o gasto calórico no momento que tu está consumindo água. Um outro acerto no emagrecimento é o jejum, desde que feito do jeito certo. Por quê? Porque o jejum basicamente é uma forma forçada de tu fazer déficit calórico. Se tu não está comendo, tu não está consumindo caloria, teu corpo vai precisar de gordura do teu corpo para fonte de energia. Só que se quando tu para o jejum, tu só sai comendo porcaria no sentido de fritura, muita gordura, muito açúcar, só isso, é muito provável que tu vai consumir as calorias que tu não consumiu no jejum nesse período que tu está comendo. E lembra que o que importa é o déficit calórico? Não importa se tu fez o jejum ou não fez o jejum. O que importa no final da semana são quantas calorias a menos tu ingeriu que vão fazer com que o teu corpo absorva essas calorias da tua gordura. Se tu fez um monte de jejum a semana toda, mas quando comeu foi 2 vezes em um rodízio, um de pizza e um outro de espeto corrido, por exemplo,
e tu consumiu 4.000 calorias em cada rodízio, dá um total de 8.000 calorias em 2 refeições. Se tu dividir isso pelo número de dias da semana, vai dar em torno de 1.000 e poucas calorias por dia a mais. E aí tu fez um jejum lá de 12 horas para consumir 1.000 calorias a menos, só porque em 2 refeições tu acabou com tudo, com o jejum. Então por isso que eu digo que é o jejum do jeito certo e do jeito errado. Não adianta simplesmente fazer jejum, tu tem que ter esse controle de quantas calorias ali tu ingeriu na janela de alimentação, vamos usar esse termo, para que o que tu comeu na janela de alimentação não extrapole o teu consumo do dia a dia, do consumo total do dia. Porque senão na janela de alimentação tu consumiu o que tu teria consumido na janela do jejum e mais um pouco ainda se bobear. Porque daí chegou morrendo da fome, rói até os pés da mesa e aí extrapolou as calorias. Então, gente, aqui a gente falou até agora dos principais erros e dos principais acertos que me ajudaram a emagrecer de maneira definitiva, sem sofrimento. Natan, e em relação aos alimentos do prazer, tu não falou de comer de comer de tudo e tal? Como é que funciona isso? Basicamente, 20% das calorias do teu dia a dia tu vai absorver de alimentos do prazer, do chocolate, do sorvete, de um pedaço de bolo. Então, por exemplo, uma pessoa que está com uma dieta de 1.500 calorias, uma mulher que está com uma dieta de 1.500 calorias, 20% disso dá 300 calorias, é uma fatia de bolo. Ela vai separar do dia dela ali 300 calorias para consumir de alguma coisa que ela goste. Ou ela vai ficar 3 dias sem comer nada de besteira para que num dia específico ela vá lá e consuma um pouquinho mais daquelas calorias. Então, como é que eu fiz no meu processo de emagrecimento? Eu tinha 2 dias da semana que eu comia os alimentos do prazer de forma mais à vontade. Então, por exemplo, eu comia um lanche, comia uma pizza, mas eu controlava a quantidade. Antes eu comia 8 fatias de pizza, no processo de emagrecimento eu comia 3 fatias de pizza. Antes eu comia um lanche, um refrigerante, uma porção de batata frita com bacon e cheddar. Agora eu comia um lanche com uma água com gás, gelo e limão espremido. No caso, se tu gosta de refrigerante, também uma Coca Zero. Ah não, Nathan, mas eu quero uma Coca normal, odeio Coca Zero. Tá, beleza, tu vai colocar Coca Zero, mas tu vai considerar aquele contexto de caloria ali na tua refeição do prazer ali. Então, além disso, tu ainda vai ter esses 20% para te comer no teu dia a dia. E mais essas 2 refeições mais à vontade, vamos dizer assim, que não é bem à vontade, é minimamente controlada, mas que tu vai comer de qualquer coisa que tu goste. Ah, eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de um vinhozinho, eu gosto de um negocinho. É assim, beleza? Então, gente, para essa aula não ficar muito longa, né, para abordar tudo que a gente tem, todos os temas que abrangem esse emagrecimento definitivo, eu desenvolvi um método que é o método EPD, método de emagrecimento prazeroso e definitivo. Se fosse para eu abordar tudo que eu abordo dentro do método EPD aqui nessa aula, eu ia estender essa aula por mais, pelo menos, umas 8 horas, né? Pelo menos, frouxo, umas 8 horas. E não dá, né? Essa aula é uma aula gratuita, é ótimo, dá para esclarecer bastante coisa, mas não dá para a gente abordar tudo com profundidade como a gente aborda dentro do método EPD. Então, se tu quer acelerar o processo de emagrecimento, tu quer ter um acompanhamento, né? Eu sei que tem gente que gosta de fazer tudo sozinha, mas também tem gente que prefere uma ajuda, que prefere alguém que estenda a mão e mostre o caminho que essa pessoa já passou. Né? Porque uma coisa é eu vir aqui e falar de um monte de coisa que eu vi na internet. Outra coisa é eu falar de um monte de coisa que eu apliquei e vivi no meu dia a dia e vivo até hoje. Foi para isso que eu desenvolvi o método EPD, principalmente depois de eu ter visto pessoas que eu amo com dificuldade para emagrecer, por exemplo, a minha mulher e a minha avó, e eu consegui ajudar elas com essa metodologia. Principalmente depois de eu ajudar outras pessoas, que eu decidi colocar minha cara nas redes sociais e falar sobre isso, e desenvolver o método e falar sobre essa metodologia. E foi para ajudar essas pessoas que estão querendo um apoio, uma mão estendida, né? Um mapa, um GPS que já foi traçado, já tem, ó, aqui tem uma lombada, aqui tem isso, aqui tem uma placa de pare, aqui tem um sinal vermelho, cuidado, radar. Quem está querendo um acompanhamento mais próximo, que eu desenvolvi o método EPD. E o que é o método EPD? O método EPD é um curso no formato online que está hospedado
na internet, especificamente na plataforma da Hotmart, onde tu pode acessar as aulas que já estão gravadas por um período de 1 ano. Basicamente, tu faz a tua inscrição no botão aqui abaixo, tu vai cair numa página de vendas da Hotmart e lá tu vai fazer a tua inscrição. Logo depois da inscrição, tu vai receber o teu e-mail e a tua senha, né? E tu já pode acessar. E o que contempla, o que tem dentro do método EPD? O método EPD ele tem pelo menos 12 módulos, né? Que a gente aborda assuntos como mudança de comportamento, metabolismo, alimentos emagrecedores, alimentos do prazer, sobre a influência do ambiente, sobre os exercícios e atividades físicas que vão potencializar se tu quiser fazer alguma, né? E a primeira aula já é uma aula que ela já aborda um tema bem prático de como tu começar a ter resultado já desde a primeira semana, né? E o que tem dentro do método EPD além desses módulos? E antes disso, na verdade, né? Qual o benefício desse formato online? O bom do formato online é que tu não precisa estar se deslocando até o local para te falar comigo, para te me ver, para te conversar, igual como se fosse com uma consulta, alguma coisa nesse sentido, né? O online tu pode ver e rever quantas vezes tu quiser, da onde tu tiver. Isso traz uma facilidade, uma acessibilidade ao conteúdo, ao conhecimento, à metodologia de forma muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais prática. Além disso, enquanto tu tá vendo esse vídeo aqui, eu tô fazendo uma atualização do método, né? E essa atualização ela vai acontecer de uma aula por semana, durante um período de pelo menos 12 semanas. Eu não sei quando é que tu vai entrar, se tu vai entrar logo no começo dessa atualização ou mais no final da atualização, mas tu vai ter a possibilidade de no final dessa aula, que eu faço em uma live ao vivo, com um link privado, óbvio, para os alunos, a possibilidade de, depois de ver o conteúdo, tirar dúvida ao vivo comigo, né? Então eu faço um trecho da aula, vou fazer a atualização da aula e vou deixar no final um tempo ali de pergunta e resposta para tirar dúvida das alunas e dos alunos. Essa atualização vai ocorrer em aproximadamente 12 semanas, porque são 12 módulos, né? Pode ser que tenha um pouco a mais depois, mas os 12 módulos são esses, é o mínimo. Então, além do acesso ao conteúdo por 1 ano, tu pode ver e rever quantas vezes tu quiser, tu vai ter direito a um suporte de resposta das tuas dúvidas no prazo máximo de 24 horas, tá? Por enquanto, sou eu mesmo que faço essa parte do suporte, pode ser que mais para frente eu contrate alguém mais especializado ainda para fazer, e vai também ter acesso a um grupo do WhatsApp, só para aluno exclusivo, onde a gente vai estar enviando os links das aulas, os links da live, enviando também no dia a dia uma foto, uma mensagem, para a gente estar se motivando, conversando, trocando ideia, trocando aprendizado, o que fez certo, o que fez errado, o que deu certo para um, o que deu certo para o outro. Vai também ter acesso, isso é um bônus, a uma planilha que eu desenvolvi para te saber quantas calorias tu precisa ingerir no teu dia a dia, para te emagrecer quantos quilos tu quiser. Então, por exemplo, eu quero fazer um planejamento para perder tantos quilos em tanto tempo, de acordo com o meu peso, com a minha altura, com o meu sexo, com a minha idade, com o meu nível de atividade física, quantas calorias eu preciso ingerir para chegar nesse objetivo. Eu dou de bônus, né, essa planilha que eu desenvolvi para mim usar, e vou estar dando de bônus também para os alunos. E isso eu acho muito importante porque 90% do teu emagrecimento vai vir desse controle. Tem outras ferramentas que a gente usa no dia a dia, que eu uso no dia a dia, para facilitar esse acompanhamento. Mas essa planilha é muito boa para te dar um norte inicial. Então eu preciso disso aqui. E aí depois tu usa uma ferramenta mais simples ainda para fazer esse controle, no qual eu tenho uma aula inteira só ensinando a usar essa ferramenta dentro do método também, tá? Que é um aplicativo que a gente usa. Uma lista pronta com 50 alimentos emagrecedores, né? Que são os alimentos que têm bastante densidade nutricional e pouca densidade calórica. Então são alimentos que vão trazer bastante nutriente e bem pouca caloria, que tu pode comer numa quantidade cavalar, vamos dizer assim, brincadeiras à parte, para te conseguir emagrecer sem passar fome, beleza? E trazendo bastante nutriente, bastante vitamina e bastante mineral para o teu organismo. Um e-book com 30 receitas emagrecedoras,
Ou seja, são receitas que elas contemplam sempre uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de fibra e uma quantidade menor de carboidrato, de gordura, mas ainda assim tem carboidrato, tem gordura, né? São receitas simples, práticas de fazer, que são pensadas em otimizar o teu tempo, porque às vezes tu é um pai de família, tu é uma mãe de família, ou é uma pessoa que trabalha, estuda e ainda tudo isso junto, assim como eu, trabalho, estudo, tenho filho, tenho mulher, faço atividade física, e eu sei que no meio dessa correria louca é muito difícil tu parar 3 vezes por dia para fazer comida, né? Então a gente tem receitas inteligentes que vão otimizar o tempo, vão otimizar a tua logística. Tem algumas receitas que também são mais voltadas para o paladar, para deixar um paladar mais doce, para deixar uma coisa mais gostosa, para dar uma variada. Então a gente tem lá esse e-book com 30 receitas para te ajudar no teu dia a dia. E um bônus específico que é por tempo limitado de consultoria individual comigo. Ou seja, para quem se inscrever através desse vídeo aqui, vai ganhar uma consultoria individual comigo de 1 hora. Qual que é o objetivo dessa consultoria? É a gente parar, conversar, entender um pouco do teu dia a dia, do que está te travando, tanto da tua rotina alimentar quanto da questão sobre a tua mentalidade, o que tu pode estar se boicotando, por que tu está procrastinando, tentar entender o que está por trás dessas crenças e a gente criar um mapa para te usar o método como ferramenta para chegar no teu objetivo de emagrecer definitivamente. E além disso, tem a questão do bônus do desafio de 10 quilos em 60 dias. Como eu falei no início de vídeo, que tu aprenderia nesse vídeo, seria a questão de desinchar, sobre a metodologia, acelerar o metabolismo e também de como eliminar 10 quilos em 60 dias. Então, basicamente, tu precisa fazer um déficit calórico de em torno de quase 7.000 calorias por semana. Então, já estou te dando a letra, mesmo que tu não entre no curso, tu já sabe agora, tu já aprendeu, usando os alimentos que eu falei, com bastante densidade nutricional e pouca densidade calórica. Claro que dentro do método tu vai ter um passo a passo mais direcionado certinho sobre isso, mas tu já sabe o que tu precisa fazer para te conseguir eliminar 10 quilos em 60 dias. Tu vai ter que fazer um déficit calórico aí de aproximadamente 7.000 calorias por semana, consumindo uma quantidade de água adequada também para eliminar a retenção de líquido, e tu vai conseguir perder em torno de 10 quilos em 60 dias. Dentro do método DPD tu vai ter eu te ajudando nesse processo. Se tu for fazer sozinho ou sozinha, talvez seja um pouco mais difícil, mas é isso que tu precisa fazer para conseguir chegar nesse resultado, tá? Então, dentro do método BPD, a gente vai ter esse bônus do desafio 10 quilos em 60 dias, no qual eu vou, no Instagram privado, mostrar o meu dia a dia, as estratégias que eu utilizo no dia a dia, do café da manhã, no café da tarde, relacionado a comportamento também, as minhas estratégias comportamentais. Quando eu vou numa festa, quando eu vou no jantar, quando eu vou no aniversário, quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, o que eu faço para que isso não extrapole na comida, né? Não acabe indo para um lado errado e extrapole nas calorias e atrapalhe o meu emagrecimento, atrapalhe a minha rotina emagrecedora. E se tu chegou aqui até nessa parte do vídeo, talvez tu já tenha se perguntado quanto é que custa esse tal de método DPD. Mas antes de eu te falar do preço, eu vou te falar do valor. Quais são as estratégias, além da reeducação alimentar, né, que é o programa do método DPD, basicamente é um programa de reeducação alimentar, que vão promover o emagrecimento para ti. A gente falou dos remédios, o preço de um remédio gira em torno de R$1.000 por mês, aplicação, fora os efeitos colaterais, e no final de tudo tu vai ter que passar por um processo de reeducação alimentar, senão tu vai ganhar peso de novo, beleza? No caso de tu optar por uma outra solução, que seria uma lipoled, uma lipoaspiração, ou até mesmo usando uma bariátrica para resolver o problema na faca, de uma vez por todas, uma lipoled gira em torno de 20.000, 15.000, 30.000, dependendo do profissional que vai fazer. Uma lipoaspiração também vai girar um pouco mais em conta, né? Mas também gira em torno de 2, 3.000, 4.000 reais, 5.000 reais, 6.000 reais, 10.000 reais, dependendo do profissional que vai fazer. Uma bariátrica, a minha avó fez a bariátrica, foi acho que 36.000, metade foi pago pelo convênio, a outra metade ela pagou, deu 18.000 reais que ela teve que desembolsar para fazer a bariátrica, para depois de 1 ano e meio, depois da bariátrica, voltar a engordar, né? Então é aquela coisa, se tu não fizer a reeducação alimentar, joga o dinheiro e a expectativa e a emoção e tudo isso pelo ralo.
Massagem, drenagem linfática, o pessoal geralmente utiliza, né, para dar aquele aspecto na cintura, aquela coisa toda. Vai gastar em torno de 400, 600 reais um programa, R$1.000 um programa, no qual tu vai fazer ali um tratamento com cremes, com máquinas, com laser, para dar uma leve diminuída, perder uns 2 centímetros ali de cintura. E que se tu não fizer uma reeducação alimentar, tu vai jogar o dinheiro pelo ralo também. Uma outra opção também é um acompanhamento com um nutricionista. O método EPD, ele não substitui um acompanhamento com um médico, com um nutricionista, né? Ele é uma plataforma, uma comunidade no qual tu vai aprender, vai tirar dúvida, vai ter um suporte, vai ter uma inspiração com outras pessoas, mas um acompanhamento com um nutricionista geralmente gira em torno de R$400 uma consulta, R$300 uma consulta, né? Que tu vai lá a cada tanto tempo e que muitas vezes, naquele pouco tempo que tu tem na consulta, tu não consegue aprender tanto quanto tu parar algumas horas, né, para fazer um curso e aprender o porquê aquilo que o nutricionista está te falando faz sentido no teu dia a dia. E além disso, tem muitos nutricionistas, não são todos, mas tem muitos, que tem já uma planilha pronta, que muitas vezes vão te passar um grupo de alimento, um tipo de alimento que tu nem está acostumado a comer, e eu vi isso muito na época da minha avó, porque a minha avó sempre foi a vida inteira nutricionista, endocrinologista, nunca teve resultado e vinha sempre com uma lista de oleaginosa, com uma lista de um monte de alimento que ela não via no dia a dia dela, ao invés de simplesmente ensinar ela a comer, por exemplo, um pão com ovo, uma fruta e 2 refeições principal e deixar 20% das calorias para ela consumir do que ela quiser. Isso funcionou para ela. Ela não precisa tirar as bolachinhas da vida dela. Mas por conta de uma falta de conhecimento do por que o nutricionista estava passando aquilo para ela, né? Muitas vezes no consultório a pessoa não tem esse tempo todo para estar ensinando, explicando e tal. Ela muitas vezes não sabia como encaixar aquilo no dia a dia dela, não gostava, não encaixava e pronto. Aí na próxima consulta chegava lá, pá, não deu, não consegui, não sei o que, tal, enfim. E a minha avó a vida inteira teve acompanhamento de nutricionista e de endocrinologista e não conseguia emagrecer. Porque o que faltava era uma estratégia prática e, principalmente, faltava ela entender o porquê que ela tinha que tomar água que o nutricionista mandou ela tomar. Por que ela tinha que consumir aquela quantidade de proteína adequada para o corpo dela acelerar o metabolismo e queimar gordura. Então, o fundamento também do método EPD é que quando tu sabe o porquê tu deve fazer uma coisa, tu tem uma chance muito maior de tu fazer aquela coisa. Vou dar um exemplo prático. Dinheiro. Tu sai para trabalhar porque tu sabe que tu vai receber um salário no final do mês. Ou tu sai para trabalhar porque tu sabe que os clientes vão te pagar e tu vai ter o teu prolabore, vai ter o teu lucro no final do mês se tu for uma pessoa, né, empreendedora, alguma coisa assim. Mas talvez tu não trabalhasse com tanta intensidade, com tanta dedicação, se tu soubesse que tu não vai ganhar nada no final do mês. E isso é a mesma coisa na questão da alimentação, da mudança de hábito. Tu só vai fazer uma coisa, geralmente, quando tu sabe o porquê, que benefício que aquela coisa vai gerar na tua vida. Então, o método EPD é um momento onde tu vai parar para aprender sobre os porquês dessas coisas. E o substrato de conhecimento que tu vai ganhar vai te dar ainda mais motivação para te seguir naquela estratégia. Então, por isso que ele é uma alternativa complementar, digamos assim, a um acompanhamento nutricional, a um acompanhamento médico. Ele não é uma coisa excludente, ou um ou outro, tu pode fazer os dois. Embora eu sei que tem muitas pessoas também que não têm condição de estar pagando 300, 400 reais por mês numa consulta nutricional, né, com uma consulta com um nutricionista, enfim, e o método EPD pode se tornar uma opção mais acessível. Então, a gente já falou um pouco dos valores e agora a gente vai falar do preço. Suporte diário, comunidade, a regravação da aula com tempo no final da aula para te tirar suas dúvidas em tempo real comigo, o desafio de 10 quilos em 60 dias, um e-book com 30 receitas, a planilha calórica, a aula que eu ensino a usar a ferramenta, o aplicativo no teu dia a dia para facilitar o teu emagrecimento, a consultoria online individual comigo de 1 hora para mapear, traçar um plano personalizado para ti. Tudo isso por menos do que uma pizza por mês. Quanto é que custa uma pizza aí na tua cidade? 70, 80 reais? Aqui em Floripa tá mais ou menos isso aí, uns 80 reais uma pizza. Um lanche bom, um lanche gostoso aí, em torno de 30, 40 reais. Quanto é que tu gasta numa saída aí para comer um lanche, para comer uma pizza, né? E isso muitas vezes é gostoso e eu gosto, eu faço isso,
mas se tu fizer a estratégia que tu tá utilizando, tu não vai conseguir emagrecer. Aqui eu vou te ensinar a fazer isso também e emagrecer. Por menos de 1,66 por dia, tu consegue se inscrever no método EPD. Então o método EPD ele custa R$ 497 à vista ou 12 vezes, até 12 vezes de R$ 49,90, para que tu consiga daqui a 60 dias perder 7, 8, 9, 10 quilos de maneira definitiva, mesmo sem fazer atividade física e mesmo sem cortar nada da tua alimentação. Logo, logo, o pessoal vai estar perguntando o que tu tomou, que remédio que tu tomou, o que tu tá fazendo, que exercício que tu tá fazendo, o que tu tá inventando para estar conseguindo ter esse resultado. Porque tu pensa numa janela de 60 dias, se tu aplicar o que eu ensino dentro do método EPD, de perder 10 quilos em 60 dias, cara, uma pessoa que precisa perder 40 quilos, 30 quilos, pode ser que ela não perceba isso como uma grande vitória, mas é 30% do caminho. Agora, para uma pessoa que está precisando perder 10, 15, 20 quilos, perder 10 quilos em 60 dias, tu mudou de rosto, tu é outra pessoa em 60 dias. Tanto as pessoas ao teu redor, né, quanto aquelas pessoas que não te vê faz tempo, é aí que é mais engraçado. Nossa, como tu mudou e não sei o que magrinha, que magrinho, que não sei o que tu tomou. Eu sempre pergunto o que tomou, né? Dá um prazer dizer que não tomei nada, foi só reeducação alimentar, nem atividade física eu fiz, né? Pelo menos a minha história é essa. Depois eu comecei a atividade física pela questão até da estética e da longevidade. Mas pro emagrecimento, eu sei que não é o que faz o 80% do resultado. O 80% do resultado vai vir da alimentação. E talvez tu esteja se perguntando, Natan, mas eu não sei se vai funcionar para mim. E se não funcionar para mim? O fato é que tu tem, por enquanto, né, por tempo limitado, não sei até quando eu vou manter essa garantia maluca, eu confio tanto no meu taco, que tu tem 30 dias para consumir o conteúdo, ver se ele faz sentido para ti, ver se tu se adapta à metodologia, independente do motivo. Dentro desse prazo, tu pode pedir o teu reembolso. Natan, daí depois passou os 30 dias eu me ferrei? Não. Tem mais uma outra garantia. De que se tu aplicar o que eu ensino no método e não emagrecer pelo menos 6, 7 quilos em 60 dias, eu devolvo o teu dinheiro que tu pagou no curso e mais um Pix de R$500. E como é que funciona isso? Me explica, Natan. É o seguinte, a gente vai ter a primeira aula, a aula individual ali, a gente vai traçar um plano. Tu vai aplicar a metodologia. Se por algum motivo, né, tu não teve resultado, a gente senta de novo, no final desse primeiro ciclo de 60 dias, a gente vai fazer uma nova consultoria ali de 1 hora, identificar o que aconteceu, o que pode ter dado errado, vai aplicar de novo a metodologia. Se no período de 120 dias tu não conseguir emagrecer mesmo, pelo menos 7 quilos, aí eu te devolvo o teu dinheiro e te devolvo mais um Pix de R$500. Beleza? Isso só para mostrar o quanto eu falo aquilo que eu fiz e que eu faço. Não é uma coisa que, eu vi, eu não sei se vai dar certo para ti. Não. Tá tranquilo. Se tu aplicar o que eu tô te falando e tu não ter resultado, eu devolvo teu dinheiro e mais um Pix de R$500, de tanto que eu confio no meu taco, tá? E depois dessa aula, eu acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas na tua cabeça. Às vezes vieram outras também. Algumas pessoas vão precisar de ajuda para colocar o método em prática, outras vão ter o espírito de tentar fazer sozinho. E o fato é que a gente tem 3 caminhos agora para ti, a partir dessa aula. Um é tu tentar fazer tudo sozinho, né? Tentar colocar tudo em prática, pesquisar tudo que eu já pesquisei, já procurei, já apliquei na minha vida, já vi se deu certo, se não deu e coloquei dentro do método mastigadinho para ti. Ou tu vai fazer todo esse trabalho de pesquisa, todo sozinho, o que muitas vezes pode custar tempo, dinheiro e energia emocional. Pode fingir que nunca viu essa aula, acabou essa aula, acabou, vida que segue, tanto faz como tanto fez, vou continuar a levar a vida do jeito que eu tô, com o resultado que eu tô, com o corpo que eu tô, com a autoestima que eu tô, com a autoconfiança que eu tô e eu continuo assim. Ou o terceiro passo é clicar no botão aqui abaixo, se inscrever, entrar no método EPD, tem 30 dias de garantia, mais a garantia condicional de 120 dias, fazer a tua aula individualizada comigo, né, porque por enquanto ainda está disponível, e trilhar um caminho que já foi trilhado, já foi testado, já foi validado por mim e por outras pessoas. Então, para de perder tempo. A minha recomendação é que tu se inscreva no método EPD se tu tomou essa decisão. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Clica no botão aqui abaixo e a gente se vê lá do outro lado.